Só precisa obedecer. Quando esqueça de obedecer, Deus te chama nessa noite para a sua mente de obediência. Só precisa obedecer. Levanta a mão bem alto e diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero te saudar a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Já sentiu a presença de Deus aí? A Bíblia diz que onde Jesus está, algo novo tem que acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Abra as nossas vidas no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o doutor Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, no capítulo de número 5. Louvado seja Deus. Tem uma palavra de Deus nesta noite para esta igreja. Tem um alimento do céu nesta noite para as nossas vidas neste lugar. Já temos sentido a presença de Deus gostoso neste lugar. Coisa linda é quando nós viemos ao santuário e sentimos a presença de Deus. Eu não sei como. Tem pessoas que conseguem vir à igreja e sair da mesma forma que entrou. Se a presença que está aqui é tão transbordante, que inflama, que muda, aleluias, até a característica de cada um. Aleluias, quem é quieto não consegue ficar quieto. Quem fala demais, fala mais ainda. Quem sorri, continua sorrindo de orelha a orelha, porque quando a presença do Senhor se manifesta, irmãos, nós não recebemos, não é a chave de uma casa, não é a chave de um carro, nós recebemos uma parte do céu manifestada dentro da igreja. E quando esta parte do céu chega na terra e se liga à terra, o ser humano não consegue mais ser o mesmo. Hoje é domingo, pastor? Não, né? Hoje é quarta-feira. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Acompanhe na sua Bíblia, em nome de Jesus, a leitura. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir as palavras de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, repita comigo, o de Simão, pediu Jesus que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado eu toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, repita comigo, a tua palavra, eu lançarei a rede. Eu posso ouvir um glória a Deus por isso? Olha para o irmão que está do seu lado e diga para ele: a partir de hoje, por causa da palavra de Jesus, você vai lançar a rede. Você pode até ter entrado neste lugar e a sua rede já estava guardada, já estava emprestada, mas nesta noite Jesus te trouxe aqui, porque vai haver pescaria em abundância na tua vida, na tua casa, na tua família. Só quem acredita nisso, levante a mão para o céu e glorifique aquele que é expert em pescar, aleluia, almas, aquele que veio à terra, aleluia, e entregou a sua própria vida para pescar
pescou, mas continuou pescando até o dia que ele vier buscar para morar ao lado dele. Quantos querem morar ao lado dele? Levante a mão para o céu e diga: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Se aceite glorificando o nome dele, porque ele é bom, ele é poderoso, ele é fiel, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é o Deus Adonai, o Deus El Shaddai, ele é aquele que era, aquele que é, que será eternamente. O Deus das nossas salvas, é a Ele que estamos aqui, é por Ele que estamos aqui, é para adorar a Ele que viemos aqui. Eu sinto a presença dele nesta noite. Louvado seja Deus. Só Ele, só Ele. Meus irmãos, aleluia. Falar de Jesus é fácil. O difícil é nós fazermos como ele fez. Meu Deus. Falar de Jesus é muito fácil. Não tem complicação alguma. Não dá nem para se confundir. Porque a história de Jesus é uma linha reta. É verdade, 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 verdade. Não tem mentira. Então, como não tem mentira, não há confusão. Você está entendendo? Aleluias. A Bíblia nos diz que Jesus veio à terra com um plano traçado no céu. Plano este, aleluias, assinado, projetado por Deus, para que se cumprisse como projeto diante desta terra. A Bíblia nos diz que quando Deus olhou do céu para a terra, é bem verdade que no céu chegou um cheiro mau de iniquidade e pecado, de tal forma que Deus começa a fazer revista na terra e procurar, aleluia, um justo sobre a face da terra, para que ele pudesse se compadecer da humanidade que já estava condenada pelo pecado. Deus começa a fazer revista na terra e procurar um justo. Ele vai de casa em casa, de aldeia em aldeia, de templo em templo, de cidade em cidade. Ele anda pelo deserto, ele procura nos montes, ele vai em todos os lugares através da sua presença e ele não encontra um justo. Santo Deus. Aí Deus agora ele se preocupa, porque o pecado é a ferramenta que leva o ser humano à morte. O pecado e a desobediência é a ferramenta que desde o início da criação de Deus tem levado o ser humano à morte. Quem não se lembra? Deus descia na viração dos dias para falar com Adão e Eva no jardim do Éden. A Bíblia diz que Deus criou 3 tipos de árvore no jardim: a árvore boa e agradável para se alimentar, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida eterna. Deus disse agora a Adão: Adão, coma de todas as árvores que estão no jardim. Pode comer da árvore da maçã, pode comer da videira, daqui da uva, pode comer de qualquer árvore comestível. Coma também, Adão, da árvore da vida eterna, porque ela está reservada para você. Mas aí Deus diz: mas Adão, tem mais. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você dela comer, tu morrerás e não mais viverás. Vai e desobedece. O pecado, ele está interligado com a desobediência. É verdade. Nós já ouvimos falar sobre obediência aqui nesta noite. E obediência é a palavra central de um servo de Deus. Porque quem obedece, serve. Hoje eu estava falando do diácono Eliseu
WhatsApp. E ele mandou uma mensagem para mim que chamou minha atenção. Ele falou: meu irmão, Deus nos chamou para servir a Ele. Vamos servir a Ele, porque se nós não servirmos, nós não servimos. É verdade. Se nós não servirmos, nós não servimos. Você está entendendo, igreja? Não é a mesma palavra, ela é diferente. Se nós não servirmos a Ele, nós não servimos para Ele. Você está entendendo o que Deus está falando? Aleluia. E isso é uma verdade, pastor. Aquele que não serve a Deus, ele não serve para nada. Aleluias. Porque o mundo pega ele e faz dele escravo. E ele acha até que está servindo alguma coisa, mas não serve para nada. Mas Deus, quando pega ele, Deus diz: olha, você veio primeiro como servo, porque eu paguei o preço pelo teu pecado. Mas depois você se aproximou de mim, eu te fiz amigo. Aleluia. Enquanto você se relacionou comigo, eu te fiz filho. Sabe o que Deus está dizendo nesta noite? Você é importante para Ele. Você não é servo. Aleluia. Você não é mais só um amigo, mas agora você é filho. E o filho tem relacionamento. O filho tem intimidade. Deus te chamou nesta noite para uma intimidade contigo. Deixa Deus falar. Aleluia nesta noite. Alguém que veio para servir a Ele? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Deus agora faz uma reunião nos céus. E eu vejo pelos olhos da fé esta reunião. Estavam lá 3 pessoas importantes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles dialogavam entre si: e agora o que faremos para resgatar estas almas que estão condenadas pelo pecado? Irmãos, imagina a reunião. Aí Jesus, ele pede a oportunidade: Pai, eu posso falar? Deus dá a oportunidade para Jesus falar. E Jesus diz: Pai, deixa eu descer. Aleluia! Ah, Pai, deixa eu descer. Eu vou lá. Eu vou viver como eles vivem. Eu vou sentir as dores que eles sentem. Eu vou servir como eles servem. Eu vou receber as mesmas enfermidades em meu corpo que eles recebem. Eu vou sentir a necessidade que eles sentem. Eu vou derramar a lágrima que eles derramam. Eu vou ser rejeitado como eles são. E eu vou mostrar para eles que dá para poder ser fiel ao Senhor. Dá para ser fiel ao Senhor. Dá para ser fiel ao Senhor. Só precisa obedecer. Quantos aqui estão obedecendo? Deus te chama nesta noite para um relacionamento de obediência. Só quem quer esse relacionamento, levante a mão bem alto e diga: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. A Bíblia diz que Deus agora recebe aquela proposta. E Deus começa a desenhar o projeto. Viaje comigo nesta noite. Deus está desenhando um projeto de salvação pela tua vida. Depois de terminado o projeto, Deus vai lá e assina com a caneta de ouro. E Deus diz assim: vai, filho, vai, porque todo aquele que vier através de ti, o nome dele vai ser escrito com a caneta de ouro.
e vai estar guardado no livro da vida. E nada poderá tirá-lo, nada poderá tirar dele, porque eu estarei com as mãos estendidas sobre a vida dele, sobre a vida dele. As mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida. Não se preocupe com nada, não está difícil. Não se preocupe, porque Ele vai te ajudar. Você está caído, não se preocupe. Ele vai te levantar. Está se sentindo fraco? Não se preocupe, não, porque esse, ainda que você esteja fraco, eu vou querer essa aperfeiçoa na tua fraqueza. Receba força, receba poder, receba unção, receba autoridade, receba alimento para o teu espírito. Andar na braça, eu sinto a presença dele. O projeto estava assinado com caneta de ouro pela própria mão de Deus. Jesus, ele vem à terra, ele nasce de Maria, ele cresce. Quando ele nasce, ele já começa a ser perseguido. O inimigo se levanta de várias formas para tentar impedir o nascimento. Mas o projeto foi assinado com caneta de ouro. Você está entendendo? Você está entendendo por que o teu sofrimento está grande? Tem um adversário que vive todos os dias bramindo como um leão faminto, tentando tragar a tua vida, porque você é de Deus. Só que Deus já assinou o projeto. E não adianta ele se levantar, porque ele vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus, porque a tua vida tem dono, a tua vida é valiosa, a tua vida vale preço de sangue. Quando você acredita. Se você soubesse o quão importante você é para Deus. Podemos até não ter, aleluias, muito dinheiro. Podemos até não ter ouro. Mas, irmãos, nenhum desses que eu falei anteriormente pode pagar. Aleluia! Paga pela sua vida. Você está entendendo como valioso você é? Não se preocupe, não. Jesus está cuidando. Deus está cuidando de tudo. Não se preocupe, não. A Bíblia diz que Jesus desce, nasce, cresce. Glória a Deus. Mas só aos 30 anos de idade aproximadamente inicia o seu ministério. Mas ele não veio para trazer salvação dele, mas para tudo há um tempo determinado de salvação. E isso quem falou não foi eu, pastor Saulo, foi Salomão. E eu não estou falando de um homem qualquer, não. Eu estou falando do homem mais sábio que já houve sobre a face da terra. Nunca houve, nunca haverá homem com tamanha sabedoria a qual foi dada a Salomão. E este homem disse que há um tempo determinado debaixo do céu. Tem que ser cumprido esse tempo. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no tempo da igreja, é no tempo de Deus. Jesus esperou 30 anos. Paulo esperou 11 a 13 anos. Irmãos, você imagine um recipiente, uma garrafa de refrigerante. Ela contém gás. E quando você agita ela, quando você abrir, o que vai acontecer? Ela vai explodir. Paulo, quando teve o encontro com Jesus a caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele ficou 3 dias na casa de Judas, na rua chamada Direita.
E quando o profeta chegou lá, que o profeta impôs as mãos e orou por ele, a cegueira dele, ela caiu. Mas o interessante é que os olhos dele, que foram tirados a sua visão, ele recebeu visão nova. Mas antes disso, Deus foi lá e tocou na visão espiritual. Não tem como Deus fazer a obra pela metade. A obra de Deus ela é feita por completo. Se Deus não libertou, Ele libertou mesmo. Se voltou a fazer, é porque não houve libertação de Deus. A Bíblia diz que Deus agora toca Paulo de uma forma diferente. Paulo estava 3 dias jejuando e orando. Em outras palavras, ele estava se enchendo. Quando ele recebe a visão que Deus fala com ele, a Bíblia diz que Paulo foi renovado e batizado com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo ele é como um fogo. E a Bíblia diz que ele não habita do nosso lado, ele habita em nós. Imagine um fogo que não inflamava, que estava dentro de Paulo. Paulo, ele está enxergando espiritualmente e fisicamente. Paulo recebe dentro dele um poder e uma unção que não era dele, vinha do alto. Paulo está, aleluia, cheio, Eliseu. Aí agora, depois dele ser batizado, Paulo queria sair pelas ruas pregando. Paulo queria sair ganhando almas. Paulo queria anunciar o amor e a graça que estava em Cristo Jesus. Aquele mesmo Cristo que outrora ele perseguia, mas que agora ele conhecia de verdade. A Bíblia diz que ele estava cheio. Mas aí Deus falou: não, Paulo, não é agora ainda, espera uns 11 anos a 13 anos aí. aleluia. Espere o tempo de Deus, porque ainda que pareça que o tempo de Deus ele está tardando, não tarda não. Deus vem no tempo certo, Deus opera no tempo certo, Deus opera de uma forma perfeita. Aleluia. Sara e Abraão tentaram ajudar a Deus. Foi lá e mandou Agar se deitar com Abraão, para que Abraão trouxesse a linhagem que Deus havia prometido. Deus não Precisa de ajuda. Aí Ismael nasce E se torna um problema dentro da casa de Abraão. Quando você tenta ajudar a Deus, você traz um problema para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Não tente ajudar não, só confie no tempo de Deus na sua vida, porque quando Ele Jesus agora aos 30 anos de idade começa a ir de cidade em cidade, aldeia em aldeia, levando as boas novas do reino sobre todos aqueles que se dispunham a ouvi-lo. Eu vejo diariamente Jesus saindo cedo, ele traçando um trajeto e ele indo fazer aquilo que o Pai havia projetado sobre a vida dele. E a Bíblia diz que por onde Jesus passava, milagres aconteciam, prodígios eram revelados. As pessoas, ao visualizar os milagres, elas não conseguiam mais ser as mesmas, mas elas começavam a seguir Jesus no seu caminho. Eu vejo pelos olhos da fé Jesus na sua primeira pregação. Talvez ele estava com os discípulos e eles estavam perto dele, e Jesus está trazendo as boas novas. A Bíblia diz, aleluia, que quando Jesus falava, as pessoas olhavam para ele e mesmo sem entender, recebiam o que ele estava falando.
É interessante, porque como que eu vou receber algo que eu não entendo? Verdade. Meu Deus. Jesus, ele foi o maior pregador que já houve sobre a face da terra. Aleluia. Não haverá outro e nunca houve outro como Jesus. A Bíblia diz que todos ficavam estáticos olhando para o Mestre, prestando atenção na palavra que saía da boca dele. Enquanto ele falava, parecia que uma torneira estava aberta, derramando água e saciando a sede de um sedento. A Bíblia diz, aleluias, Que Jesus ele chega diante, aleluias, do lago de Genezaré. Era uma represa, igreja. Uma represa aonde Jesus ele busca a praia desta represa para poder encontrar pessoas. A estratégia de Jesus era ir em lugares onde ele encontrasse maior número de pessoas. Porque quando ele pronunciasse as boas novas, ele atingiria mais vidas. Jesus chega ao lago de Genezaré e a Bíblia diz que ele está ensinando, trazendo as boas novas, e começa a ser rodeado por uma grande multidão de pessoas. E essas pessoas começam a apertar Jesus. Não tinha espaço, todos queriam estar ao lado do Mestre. A Bíblia diz que ele está ensinando e o povo está apertando ele. Jesus agora ele olha para o lago e ele percebe que havia 2 barcos parados. Quantos barcos estavam parados? 2. Tinham 2 barcos que haviam desistido da pescaria a noite inteira e tinham voltado para poder lavar as suas redes. Os barcos estavam lá à beira da água. Jesus estava na praia pregando para a multidão. A Bíblia diz que Pedro, junto com outros, está lavando as redes para guardar. Meu Deus. Porque o pescador, quando ele chega no alto mar, geralmente um pescador de verdade, ele lava a rede, ele não deixa a rede lá jogada suja não. Pedro está lavando as redes para guardar as redes, porque a pescaria só pegou folhas. Meu Deus. Só pegou sujeira. A noite inteira ele pescou e nada ele havia apanhado. A Bíblia diz, aleluias, que Jesus observa os barcos e Jesus agora começa a caminhar em direção a um deles. Aleluia, Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, antes de chegar em um lugar, ele primeiro visita o íntimo daquele lugar. Eu vou repetir. Antes de Jesus chegar a um lugar, ele primeiro visita o íntimo. A Bíblia diz que Jesus já tinha sondado o coração de Pedro. A Bíblia relata que Jesus chega em Pedro e diz: Ei, Pedro. Pedro olhou para Jesus e falou: Como você sabe? Eu não te conheço. Pedro, pega o seu barco e chega ele um pouquinho para dentro do lago, para que eu possa entrar nele e eu possa usar o seu barco neste dia. Aleluia. Pedro olha para Jesus e ele não conhece Jesus, mas a ordem que foi dada para Pedro não foi dada por qualquer um. Aleluia. A ordem que foi dada para Pedro era de uma voz que tinha autoridade e ousadia para andar. E há um ditado que diz que quem pode manda, e quem tem juízo obedece. A Bíblia diz que Pedro, ele prefere obedecer. Mesmo chateado, angustiado, porque pescou a noite toda e não pegou nada, Pedro agora obedece Jesus. Mesmo ele estando lavando a rede, não tinha nem terminado de lavar a rede, mas ele diz: deixa a rede ali. Aleluia, o costume não é deixar a rede de lado, mas quem me mandou levar o barco, ele tem autoridade,
que obedecer, deixar as redes, porque o barco precisa voltar um pouquinho para dentro da água. Sabe o que Jesus está dizendo nesta noite? Eu não sei o que tem te prendido para você fazer a vontade dele. Eu não sei se é a rede, se é o barco, se é a pescaria, se é o teu coração aflito, mas nesta noite Jesus mandou te dizer: deixa tudo e vem aqui trazer o barco, porque hoje eu vou pousar no teu barco, eu vou entrar no teu barco, eu vou usar o teu barco. Só quem está entendendo o que Jesus entra no barco, Pedro vai e afasta o barco para dentro da água. Por que, pastor Saulo? Para que o povo eles não viessem aproximar tanto, atrapalhar Jesus na mensagem. Jesus agora, a Bíblia diz que quando Pedro tira o barco da areia, Jesus senta no barco e Jesus começa a ensinar a multidão. A multidão está atônita ouvindo as palavras de Jesus, mas Jesus não tinha só uma plateia ouvindo as suas palavras. Tinha alguém que estava dentro do barco, que estava assim atento a cada palavra que saía da boca de Jesus. Porque quando Jesus ele te convida para algo, é porque tem algo a ele revelar na tua vida. Hoje você não veio aqui por acaso. Jesus te convidou porque tem algo a ele revelar na tua vida, na tua história e no teu ministério nesse lugar. A Bíblia diz: que Pedro está de ouvidos atentos. Esqueceu até da pescaria, que não tinha dado certo. Esqueceu da rede que estava suja. Pedro, talvez, eu estou conjecturando, ele senta também no barco. E ele está no melhor lugar. Porque ele está do lado de Jesus. Aleluia. Como é bom estar do lado de Jesus. Se nós entendêssemos isso, nós estaríamos aqui todos os cultos da igreja, não faltaríamos nenhum. Porque em todos os cultos Jesus entra neste barco e Jesus nos convida a se encontrar com ele para uma intimidade que só ele pode nos dar. A Bíblia diz que Jesus, aleluia, está ensinando, e as palavras que saíram da boca de Jesus, irmãos, eram palavras vivas. O povo está atônito. Pedro está dentro do barco com Jesus e está ali de ouvidos atentos. Aleluia, a sua mente está totalmente ligada com o Mestre. A Bíblia diz que Jesus agora ele termina a mensagem. E quando ele terminou a mensagem, ele falou: Pedro, agora volta para o mar. Meu Deus. E lança-te ao mar alto. Pedro olhou para Jesus e talvez ele disse: agora ele se lembrou da pescaria de novo. Jesus, eu tinha esquecido. Meu Deus, estava tão bom. A preocupação já tinha saído, tinha ido embora. E Pedro ele diz: mestre, eu sou pescador profissional, um dos mais respeitados da ilha, conhecedor do mar bom para pescar e do mar ruim. Só saio para o mar quando eu sei que vai dar peixe, porque o pescador conhece o tempo para poder sair para pescar. Ele não sai em vão. Ele não vai peregrinar tentando achar o peixe. Ele vai no tempo certo, no momento certo, sabendo que ele vai trazer o peixe. Assim era, aleluia, a capacidade que Pedro ele tinha. Imagine uma pessoa experiente,
uma pessoa que sabia como fazer aquele negócio, uma pessoa, aleluia, que dificilmente, aleluia, ele se sentia desfalecido por não dar certo aquilo que ele fazia, mas naquela noite em questão não deu certo. Meu Deus! Aí tem pessoas que não entendem por que não está dando certo, por que nada dá certo, aleluia, por que a porta parece estar fechada, por que a enfermidade me assola. Ei, Jesus está preparando o barco para você nessa noite. Jesus está preparando o barco para você nessa noite. A Bíblia diz que Pedro, ele começa a argumentar com o mestre. Mestre, eu pesquei a noite toda e não peguei nada. Eu tentei de todas as formas, de todos os lados do barco. Eu até tentei aquilo que eu não tinha tentado antes, para ver se era eu que estava cometendo erros, mas não deu, mestre. Não peguei nada nenhum. Aleluia. Jesus, ele diz, mas Pedro, eu não estou perguntando se você pegou. Aleluia. Eu estou mandando você lançar uma nova palavra. Você está entendendo? Jesus está preocupado com o que não deu certo na tua vida. Isaías, que foi citado na palavra oficial aqui hoje, Deus usa Isaías para animar o povo quando eles estavam subindo do cativeiro. E a Bíblia diz que a palavra que Isaías ele manifesta ao povo é: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque este coloca um caminho novo diante do erro. Sabe o que significa isso? Enquanto você estiver olhando para trás, olhando para as dificuldades que você sofreu, olhando para as lágrimas que você derramou, olhando para as portas que foram fechadas, enquanto você olhar para isso, a sua vida vai ser uma vida de aflição e angústia. Mas Jesus, nessa noite, ele diz: Pedro, para de olhar para a noite, porque é dia, e ainda que a tristeza ela vem pela noite, a alegria saltará pela manhã, porque este eu estou contente de tudo. A Bíblia diz. Que Pedro agora para de argumentar. Pedro agora para de murmurar. E Pedro olha no olho do mestre. E ele diz: olha, mestre, olha, Senhor, eu tentei a noite toda, e é verdade. Não peguei nada, é verdade. Mas segundo a tua palavra. Que palavra, pastor Saulo? A ordem de Jesus? A palavra que Pedro estava sentado no barco ouvindo Jesus pregar. Porque a palavra ainda liberta, a palavra ainda transforma, a palavra ainda salva, a palavra ainda traz alegria, a palavra ainda levanta caído, a palavra ainda transforma aquele que está vivendo uma vida desregrada, porque a palavra de Deus ela não volta vazia jamais. Enquanto ela é manifestada como está sendo nesta noite, ela tem destino, ela tem, aleluia, planos idealizados através dela. Nesta noite, Jesus está trazendo uma palavra e o Espírito Santo ele está tentando convencer eu e você através desta palavra, porque a palavra quem prega sou eu, mas quem te convence através dela é o Espírito Santo. Deixa eu te convencer, deixa ele te convencer, deixa ele a Bíblia diz que Pedro diante da tua palavra eu irei. Pedro, ele desce, ele pega a rede, Jesus desce do barco e Jesus diz: Pedro, agora eu não vou estar no barco com você, porque tem momentos que Jesus tem que estar no barco conosco.
Mas tem momento que nós temos que estar no barco, colocando a nossa fé em ação. Temos que colocar em ação aquilo que Jesus tem feito e falado sobre a nossa vida. A Bíblia diz que Pedro entra no barco, ele chama os seus ajudadores e ele parte para um lugar destinado por Jesus. Pedro partiu para o mar baixo, para lançar a rede, como Jesus havia dito. Não foi isso, igreja? Pedro partiu para o mar baixo, para lançar a rede onde Jesus havia dito. Não foi isso, igreja? Não, igreja. Se ele tivesse ido para o mar baixo, ele tinha se frustrado. Sabe por quê? Porque a direção que Jesus conduziu foi: parte para o mar alto e lança a tua rede lá. Talvez Pedro falou: mestre, mas de que lado do mar? De que lado? Eu tenho que ir ao pico do barco e lançar na frente? Ou atrás do barco? Quando eu chegar lá, aonde que é que eu tenho que lançar a rede, mestre? Jesus, ele disse: Pedro, não importa. O importante é você estar na posição que eu te coloquei. Se você estiver, vai ser na direita, vai ser na esquerda, na retaguarda, na frente. Você não vai saber de onde vem a bênção para a tua vida, mas ela vai chegar no balde. Porque quem obedece a minha palavra, é bem-aventurado a entrar, é bem-aventurado a sair, é bem-aventurado em tudo que coloca as mãos. Porque é Deus que se responsabiliza pela sua palavra. Eu venho esta noite pregar uma palavra de Jesus a esta igreja. Eu quero profetizar na tua vida. Levante a mão direita comigo para o céu. Eu profetizo nesta noite que se você obedecer a Jesus na sua palavra, na sua ordenança, e for fiel a Ele, aonde a planta dos teus pés alcançarem, será terra abençoada. Aonde as tuas mãos alcançarem, haverá libertação, transformação, cura. Recebe aí, recebe esta unção nesta noite. Você não será mais o mesmo. A partir de hoje, Deus, Ele está pescando. Quem estava pescando, igreja? Pedro. Mas eu digo que Jesus é quem estava pescando. Jesus. Quem estava pescando, igreja? Jesus. Porque Pedro estava pescando algo físico, natural. E nós, aleluia, somos direcionados diariamente a pescar algo físico, material, natural. Mas Jesus, ele diz: Pedro, você era pescador de peixes, mas hoje eu estou te ensinando a pescar almas. Porque quem pesca alma não pesca da terra, pesca do céu. Você está entendendo o que Deus está falando? Quem pesca alma não está pescando para a terra, está pescando para o céu. Jesus te chamou para ser um pescador de almas. Hoje Ele te pesca diante deste barco. E Ele te diz assim: Pedro, este é o segredo. Enquanto você obedecer, enquanto você confiar, enquanto você colocar tua fé em ação, você pescará em abundância. Não só para você trazer para dentro do teu barco, mas você vai encher o barco de deitar à direita, deitar à esquerda, deitar na frente. Porque a pescaria de Jesus não é como a pescaria do homem. A do homem é limitada, mas a de Jesus é sobrenatural. Quem quer pescar para Jesus? Se coloca de pé nessa noite. Se coloca de pé nessa noite. Eu quero chamar aqui na frente os pescadores de alma. Só quem ouviu esta palavra, sentiu que Jesus te chama hoje para ser um pescador de almas, vem aqui na frente rapidamente, Eliseu. Em nome de Jesus. Enquanto eles vão preparar o CD, você, por favor,
Saia do teu lugar somente na direção